capítulo de número 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Depois leremos o versículo 22 ao versículo 23. Preciso de um tangedor. Se o tecladista quiser nos acompanhar, Deus abençoe. Serei rápido, porém fiel àquilo que Deus colocou ao meu coração. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 22 e 23. Já está projetado. Se eu posso ler, diga amém. Amém. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu vou ler de novo. Andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E você diz amém. Antes de vos falar a palavra de Deus, trago aqui alguns livros de minha autoria. São livros profundos e de fácil leitura, isto é, poucas páginas, para que você possa ler, reler, compreender e ser edificado. Tem um livro sobre oração, os princípios ocultos da oração do Pai Nosso. Aqui nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra, extraindo lições e princípios profundos que regem a nossa vida cristã aqui na face da terra. A sua vida de oração será transformada. Se não tem, passará a ter, depois que você entender esses princípios. Sobre ministério e pregação, tem o livro O Discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou 3.000 almas. São lições do ministério, do pregador e da pregação, que ganhou 3.000 almas para Jesus, e como aplicar esses segredos no seu ministério. Por último, o livro que escrevi juntamente com a minha esposa para as mulheres. Os homens podem ler também, Marta ou Maria. Por que escolher uma se você pode ser o melhor das duas? Este livro é sobre servir como Marta e adorar como Maria. Como encontrar o ponto de equilíbrio entre trabalho e adoração, adoração e trabalho. É uma homenagem a todas as mulheres, eu sei que aqui tem, que buscam ter comunhão com Deus em meio a uma vida atarefada. Esses 3 livros estarão à disposição dos irmãos na saída. Aqueles que desejarem adquirir, assim faça. Deus, eita glória. Deus abençoe. Obrigado. Presentear o pastor presidente com esses 2 livros e também a sua esposa com este livro aqui. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Quem quer ouvir a palavra, diga amém. No Antigo Testamento, o povo hebreu era escravo no Egito. E enquanto escravos no Egito, o trabalho do povo hebreu era produzir tijolos. Produzir o quê? Tijolos. E uma matéria muito importante na produção de tijolos era a palha. A palha, quando misturada com a argila, dava liga ao barro
e produzia um tijolo mais forte, mais duro, mais consistente. De maneira que era impossível fazer tijolos sem palha. A palha era importante para a produção de tijolos. Em um ato de opressão, Êxodo capítulo 5, versículo 10, diz que Faraó ordenou aos seus capatazes que parassem de fornecer aos hebreus palha. No entanto, Faraó manteve a mesma meta de produção de tijolos que ele exigia antes, quando produzia ou quando fornecia palha. Então Faraó, em um ato de opressão, está dizendo ao povo hebreu: eu quero a mesma quantidade de tijolos, no mesmo período de tempo, só que agora não vos darei palha. Quer palha? Vai ter que procurar por conta própria. Resultado: o povo de Israel passou a ter que procurar palha, porque as palhas não eram mais fornecidas, e o tempo que eles gastavam procurando palha era o tempo que eles perdiam para produzir os tijolos. Resultado: não conseguiram alcançar a meta de produção de tijolos. E como não conseguiram atingir a meta de produção de tijolos, Faraó os puniu severamente. No entanto, a culpa do povo hebreu não atingir a meta de produção de tijolos foi exatamente porque Faraó não lhes deu palha. Se Faraó não dá palha, não tem como produzir tijolos, porque não tem como fazer tijolos sem palha. Faraó está exigindo que o povo faça algo, sem contudo dar a este povo o que eles precisam para fazer aquela coisa. Deus não é assim. Quando Deus exige de nós tijolos, Deus nos dá palha. Deus jamais irá exigir de nós qualquer coisa sem que primeiro Ele nos dê aquilo que nos capacita para realizar aquela obra. Se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, o tema seria: munidos pelo Espírito Santo para frutificar. Eu vou repetir isso aqui: munidos pelo Espírito Santo para frutificar. Se Deus exige tijolos, Deus nos dá palha. Como assim, pastor? Se Deus exige de nós frutos, Deus nos dá o Espírito Santo. Porque não há como produzir o fruto do Espírito sem o Espírito. Não há como ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, sem a pessoa do Espírito Santo. Não há como santificar a nossa vida sem antes sermos cheios, revestidos, dominados, guiados pelo Espírito Santo. De maneira que, se Deus exige de você frutos, Deus vai te dar capacidade para produzir esses frutos. E o que é que nos capacita para frutificar? A pessoa bendita e poderosa
do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, em João capítulo 20, a Bíblia diz que os discípulos estão dentro de uma casa com as portas trancadas. Eles estão com medo dos judeus. E o texto diz que Jesus apareceu no meio deles. Alguém vai dizer que Jesus atravessou paredes. Alguém vai dizer que Jesus atravessou portas. Só que o texto não diz que Jesus atravessou paredes. O texto não diz que Jesus atravessou portas. O texto diz que Jesus apareceu. Jesus não é fantasma para atravessar a parede. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor dos senhores. Ele surgiu, Ele apareceu. Ele não precisou entrar na casa por uma porta. Ele é Deus. Ele apareceu no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E assoprando sobre eles disse: recebam o Espírito Santo. E a partir do momento que os discípulos recebem o Espírito Santo, eles são capacitados, munidos para frutificar. Porque a pessoa do Espírito Santo me garante a vida eterna. A pessoa do Espírito Santo coloca o meu nome escrito no livro da vida. A pessoa do Espírito Santo me torna capaz de produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. De maneira que Deus está nos dando aquilo que é necessário para que possamos frutificar. O Espírito Santo é quem nos capacita a produzir frutos para Deus. É por isso que o texto que fala dos frutos, antes de falar dos frutos ou dos elementos do fruto, começa dizendo: andai no Espírito. Andai no Espírito. Porque quem anda no Espírito produz o fruto do Espírito. Quem anda no Espírito é guiado pelo Espírito. Quem anda no Espírito vive no Espírito. Então, dentro do contexto da frutificação, o apóstolo Paulo está dizendo: andai no Espírito. Mas algo me chama a atenção ainda no verso 16, quando o texto diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha que interessante: andai no Espírito, e jamais, ou e não cumprireis ou satisfareis a concupiscência da carne. Não são dois mandamentos nesse versículo, é um só. O que Paulo está dizendo é que quem anda no Espírito não cumpre os desejos da carne. Ele não está dando duas ordens: número 1, andai no Espírito; número 2, não cumpram os desejos da carne. Não, ele está dando uma ordem e está dizendo que se você obedecer essa ordem, você jamais cumprirá os desejos da carne. Está no texto: andai no Espírito, e jamais cumprireis ou satisfareis os desejos da carne. Agora eu quero que você observe a ordem das coisas. Para entendermos o que a Bíblia diz, é interessante notarmos o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz: afastem os desejos da carne e depois andem no Espírito. A Bíblia não diz: não cumpram os desejos da carne
e depois andem no Espírito. Não, o que o texto está dizendo é: andem no Espírito e não cumpram os desejos da carne. Ou seja, andar no Espírito vem primeiro de resistir os desejos da carne. Eu vou repetir isso aqui: andar no Espírito deve vir primeiro de não cumprir os desejos da carne. Por quê? Porque não há como não cumprir os desejos da carne se não se anda no Espírito. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Primeiro, pegue a palha e com a palha faça tijolos. Não tem como primeiro fazer o tijolo e depois pegar a palha. A palha vem primeiro e o tijolo vem depois. Não entendi? Não tem como ser santo e depois espírito, ser fiel e depois o espírito, ter amor e depois o espírito, ter mansidão e depois o espírito. É primeiro o espírito, depois ser fiel. Primeiro o espírito, depois ser santo. Primeiro o espírito, depois frutificar. Não há como fazer tijolos sem palha. Alguém está começando a entender? Não tem como ser santo sem andar no Espírito. Não tem como ser fiel, frutificar, sem contudo andar no Espírito. Porque é o Espírito que nos capacita a sermos fiéis, é o Espírito que nos capacita a sermos santos, é o Espírito que nos une para a frutificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente a gente pensa que é o contrário. Quando a gente não está sendo fiel, não está sendo santo, não está frutificando, a gente se sente indigno do Espírito. Eu vou me libertar primeiro. Eu quero ter uma vida de santidade, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero ser um crente, eu quero produzir, mas primeiro eu preciso querer frutificar sem primeiro ser cheio do Espírito. É querer fazer tijolo sem palha. Mas Deus não é faraó para te pedir tijolos e não te dar palha. Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é justo, e Ele está dizendo: eu quero tijolos de vocês, mas para que vocês me deem tijolos, eu vos darei palha, eu vos darei palha, eu vos darei palha. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Eu quero fidelidade de vocês, eu quero vida de oração, eu quero vida de santificação, eu quero evangelismo, eu quero fruto, eu quero almas, mas para que vocês me derem isso, primeiro eu te darei o meu Espírito Santo, para que através deles vocês possam frutificar. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Ei, tem gente que pensa que ele só vai ser cheio do Espírito depois que ele se santificar. Como se desse para se santificar sem o Espírito. Alguém está entendendo? E isso é mentalidade ou seta que o próprio Satanás lança na sua mente. Você não pode ser cheio do Espírito porque você pecou. Você não pode receber o Espírito Santo no congresso. Por quê? Porque essa semana você falhou. Sabe por que você não vai ser cheio do Espírito Santo no congresso? Porque aquele pecadinho
Aí você deixa essa seta maligna entrar na tua cabeça e você diz: eu até quero ser cheio do Espírito, mas eu tenho que largar aquele pecado primeiro. Como se você fosse conseguir largar aquele pecado sem ser cheio do Espírito. Eu até quero falar em línguas estranhas, mas eu tenho que largar aquele vício primeiro. Como se você fosse conseguir largar aquele vício sozinho. Eu até quero vir para o culto, cantar no conjunto, dar lugar, levantar a mão, ser cheio, mas toda vez, na hora que eu vou receber, na hora que eu estou quase recebendo, o cantor está cantando, o pregador está pregando, o pastor está ensinando, e a glória está descendo, e na hora que eu estou quase recebendo, o diabo me diz: mas aquele pecado, se liberta dele primeiro, e aquela falha, larga ela primeiro, e aquele vício, você tem que largar ele primeiro. E aí você fica se enganando, dizendo: eu vou me libertar primeiro. Não é você que se liberta, é o Espírito Santo que te liberta. Não é você. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Não é abandone a carne e ande no Espírito. Não é abandone a carne e fale línguas do Espírito. Não é abandone a carne e seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito, e aí você abandona a carne. Seja cheio do Espírito, e aí você larga a carne. Seja cheio do Espírito. Diga para o seu vizinho assim: primeiro você anda no Espírito. Primeiro você é cheio do Espírito. Primeiro você se entrega ao Espírito, e depois sim você está capacitado para largar as obras da carne e para produzir o fruto do Espírito. Quem está me entendendo esta noite, levante a mão direita ao céu, abra a boca e dê um brado de glória a Deus. Pastor, me explica melhor. Eu explico. Lembra do Éden? No Éden tinha um lugar, permita-me chamar de um lugar do encontro. E naquele lugar de encontro que havia no Éden, Deus descia todo dia para se encontrar com Adão. Não sei se à meia-noite, não sei se às 6 da noite. O que eu sei é que na viração do dia, Deus descia para se encontrar com Adão. E ali tinha culto. Deus descia no lugar do encontro, e o homem ia, e havia encontro. Ali havia comunhão, ali havia adoração, ali havia culto, ali havia lágrimas, ali havia graça. Mas no dia que o homem pecou, em vez de ir para o lugar do encontro, ele se escondeu entre as árvores do jardim. Eu vou repetir isso aqui. Alguém está entendendo? Tinha um lugar de encontro. Deus descia todo dia e o homem ia. Mas no dia que o homem pecou, em vez de ir para o lugar do encontro, ele se escondeu entre as árvores do jardim. E Deus desceu do mesmo jeito. Mesmo sabendo que ele tinha pecado, Deus desceu. Mesmo sabendo que ele tinha desobedecido, Deus desceu. Mesmo sabendo que ele tinha falhado, Deus desceu. Mesmo sabendo que ele tinha comido do fruto proibido, Deus desceu. Mesmo sabendo que ele estava nu, Deus desceu. Quando Deus desceu, no dia que o homem pecou, Deus, mesmo sabendo que Adão não estava lá, Deus desceu para dizer: você não veio, mas eu vim. Você desistiu de mim, mas eu não desisti de você.
Você abriu mão de mim, mas nem eu abri mão de você. Você faltou, mas eu não faltei. Eu vim para o lugar do encontro. Mesmo sabendo que você tinha pecado, eu vim te encontrar. Mesmo sabendo que você tinha comido do fruto, eu vim te encontrar. Mesmo sabendo que você tinha escorregado, falhado, caído, desobedecido, pecado, eu vim do mesmo jeito, no mesmo horário e no mesmo lugar. O pecado pode até te afastar de mim, mas não me afasta de você. Eu vim do mesmo jeito. E quando Deus desce, Adão não está lá, porque o pecado nos tira do lugar do encontro. O pecado nos tira da presença. Mas quando Deus desce do mesmo jeito, Deus não perguntou: Adão, o que você fez? Deus não perguntou: Adão, por que você fez? Deus perguntou: Adão, aonde tu estás? Por que você não veio? Foi porque eu pequei. Era aí que você tinha que vir mesmo. Porque você é pecador e eu sou salvador. Você é doente e eu sou médico. Quem está entendendo essa palavra, que levante a mão. Não é no dia que você se santifica que você tem que orar. Ore também nesse dia. Não é no dia que você está santo que você tem que ler a Bíblia. Lê a Bíblia também nesse dia. Não é no dia que você está fiel que você tem que buscar a Deus. Busque a Deus também nesse dia. Mas é no dia que você pecou, é no dia que você caiu, é no dia que você desobedeceu, é no dia que você falhou, que você tem que ir para a presença, que ir para o encontro, que ir para a oração, que ir para a Bíblia, que ir para a lágrima, que ir para a confissão, que ir para o perdão. Ei, não deixe que o pecado te afaste de Deus. Mesmo tendo pecado, vem para o lugar do encontro. Mesmo tendo falhado, vem para o lugar do encontro. Pastor, mas eu pequei. E Salvador é para quê? Eu morri na cruz, foi para quê mesmo? Eu derramei meu sangue no Calvário, foi para quê? Salvador não é para santo. Salvador é para pecador mesmo. Médico não é para quem está vendendo saúde e batendo no peito e dizendo eu sou santo. Médico é para quem está doente mesmo. Se houver aqui algum pecador, você veio ao lugar certo. O Salvador dos pecados está presente aqui nesta noite. Ele está aqui para te perdoar. Ah, pastor, mas eu tenho que ser fiel primeiro para depois buscar. Essa não é a ordem. Primeiro você busca, e aí você é capacitado para ser fiel. E aí você é capacitado para frutificar. Eu estou me lembrando de Atos 28. Atos 28, Paulo sobrevive a um naufrágio. Ele chega na ilha de Malta, pastor Júnior, e o texto diz que os bárbaros os receberam com singular humanidade. E o texto diz que eles acenderam uma fogueira. Eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Só que se você ler o texto, Atos 28, está ali, ó. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, nos acolheram por causa da... Não ouvi, por causa da... Onde já se viu acender fogueira na chuva? Não se acende fogueira na chuva.
Porque chuva não combina com fogueira. Porque chuva se opõe ao fogo. Porque chuva apaga o fogo. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Qualquer um esperaria parar a chuva para depois fazer fogueira. Porque fogueira não combina com fogo. Alguém está entendendo aqui? Talvez eu estou pregando para alguém que está chovendo na tua vida, e o diabo está dizendo: está chovendo, não faz fogo. Você pecou, não faz fogo. Você falhou, não faz fogo. Você desobedeceu, não faz fogo. Você não está tão santo assim, não faz fogo. Mas o texto diz que foi exatamente porque estava chovendo que eles fizeram fogo. Foi exatamente, alguém está entendendo ali no meio? Porque estava chovendo que eles fizeram fogo. Não entendi, pastor? Vai entender agora. O fogo é o Espírito Santo. O fogo é a presença. O fogo é a glória. O fogo é o fervor. O fogo é o Espírito de Deus na sua vida. E a chuva é aquilo que apaga o fogo, é o que apaga a presença, é o que apaga a unção, é o que apaga o fervor. E o diabo está dizendo: enquanto estiver chovendo na sua vida, não faça fogo. Enquanto você não largar aquele pecado, não faça fogo. Enquanto não largar aquele vício, não faça fogo. Enquanto não largar aquela falha, não faça fogo. Mas eu vim aqui te dizer: se você for esperar a chuva passar para depois fazer fogo, você vai morrer apagado. Mas eu vim aqui para te dizer: mesmo chovendo, faça fogo. Mesmo chovendo, acenda o fogo. Mesmo chovendo, acenda a fogueira do Espírito Santo. Pela primeira vez, pegue na mão desse crente do teu lado. Pela primeira vez, pegue na mão desse crente do teu lado e diga para ele: não permita que a chuva impeça você de acender o fogo do Espírito Santo na tua vida. Não permita que a chuva impeça você de acender o fogo do Espírito Santo na sua vida. Levante a mão se você esta noite acender na sua vida fogo. Não tem chuva que apague o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. O diabo está dizendo para você: está chovendo na sua vida, não faz fogo. Está chovendo na sua vida, não ore, não jejue, não busque, não compre a camiseta do congresso, não participe, não cante no coral, porque afinal de contas está chovendo na sua vida. Não faça fogo, espera a chuva passar e depois você acende o fogo. Mas o texto diz que mesmo chovendo, eles acenderam o fogo. Pastor, mas e aí como é que faz? Fogueira, se está chovendo, e se chuva, apaga o fogo. Verdade, no chão tem fogo, de cima está caindo chuva. Como é que faz se chuva apaga fogo? É simples, faz igual Paulo. É a chuva apagando o fogo e Paulo acendendo o fogo. É a chuva apagando o fogo e Paulo acendendo o fogo. O que é isso, pastor? É a carne tentando apagar o fogo e o Espírito acendendo o fogo. É a carne tentando apagar o fogo e o Espírito acendendo o fogo. E aí, pastor? E aí que se você não colocar graveto, a chuva vai apagar o fogo. Mas se você colocar graveto, não tem chuva que apague o fogo do Espírito de Deus na sua vida, porque a luta é entre a carne e o Espírito e a carne
alimentar mais. A chuva está caindo querendo apagar o fogo, mas enquanto a chuva está lá em cima caindo, tentando apagar o fogo, eu estou aqui embaixo colocando graveto. Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Acordou de manhã, em vez de pegar o celular, pega graveto, acende o fogo. Vou repetir para ver se você entende da glória. Pela manhã bem cedo, em vez de pegar o celular, pega a Bíblia Sagrada. Em vez de abrir o aplicativo, abra a palavra de Deus. Em vez de ler quanta curtida recebeu, leia quantos capítulos e versículos da Bíblia você puder. Por quê, pastor? Porque 5 minutos de oração de manhã economiza meia hora de confissão de pecado à noite. 5 minutos de leitura bíblica pela manhã economiza meia hora de confissão de pecado à noite. Deus me trouxe aqui para te dizer: quando você acordar de manhã, a chuva vai estar caindo para apagar o fogo. Então seja mais forte do que a chuva. Coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha. Quem está entendendo essa palavra? A carne quer apagar o fogo, mas o Espírito está dizendo: acende o fogo, acende o fogo, reacende o fogo, reacende o fogo. Deixa eu ver quem vai fazer fogo. Emachorabai. Pecou, faz fogo. Caiu, faz fogo. Escorregou, faz fogo. Se humilhou, faz fogo. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Vou repetir isso aqui: pecado confessado diante de Deus em oração é pecado perdoado. E eu vou dizer mais: perdão não se merece, perdão se recebe. Perdão não se merece, perdão se recebe. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Verdade, não sei o que você fez mesmo, mas eu sei o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Pastor, é que o senhor não sabe o tanto que eu sou pecador. Aposto que tu não é mais pecador do que Jesus é Salvador. Só dá glória quem já foi perdoado. Só levanta a mão quem já foi perdoado. Só abre a boca quem já foi perdoado. Quem está se achando santo está com a fogueira apagada, mas quem sabe que está chovendo na sua vida já está acendendo fogo. Já está acendendo fogo. Já está acendendo fogo. Já está acendendo fogo. Então levante a mão e por 30 segundos acende o fogo. Acende o fogo. Acende o fogo. Acende o fogo. Pastor, mas eu pequei. Acende o fogo. Mas eu falhei. Acende o fogo. Mas eu escorreguei. Acende o fogo. A Bíblia diz: o que é nascido da carne é o que? Carne. E o que é nascido do Espírito é o que? Então olhe para cá. Quem é nascido da carne, diga: é carne. Quem é nascido do Espírito, diga: é Espírito. Agora olhe para cá. O ímpio é carne, porque não nasceu do Espírito. E o crente que nasceu do Espírito não é carne, é Espírito. Então olhe para cá. O ímpio lá fora é carne, o crente aqui dentro é Espírito. Agora, embora o ímpio seja carne, ele tem Espírito. Sim ou não? Embora o crente seja Espírito,
ele tem carne, sim ou não? Então o ímpio é uma carne que tem espírito. E o crente? O crente é um espírito que tem carne. Aí eu te pergunto, o que vale mais? O que você tem ou o que você é? Ninguém é guiado pelo que tem. Somos guiados pelo que somos. Se o ímpio é carne e tem espírito, então quem guia o ímpio? A carne. Se o crente é espírito e a carne ele só tem, quem guia o crente? O espírito. Então funciona mais ou menos assim. O espírito do ímpio não quer ir para o bar, mas a carne leva, porque quem manda é a carne, porque a carne ele é, o espírito ele só tem. O espírito do ímpio não quer ir para a balada, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer fumar, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer beber, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer ir para o carnaval, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer se prostituir, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer ir para o prostíbulo, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer ir para a boca de fumo, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer ir para a boate, mas a carne leva. A carne do crente não quer ir para o culto, mas o espírito leva. A carne do crente não quer ir para o congresso, mas o espírito leva. A carne do crente não quer ir para a EBD, mas o espírito leva. A carne do crente não quer ir para o ensaio, mas o espírito leva. A carne do crente não quer ir para a semana de congresso, porque não é o dia dele, mas o espírito leva. A carne do crente não quer dar glória, mas o espírito leva. A carne do crente não quer levantar a mão, mas o espírito leva. A carne do crente não quer pular, mas o espírito leva, porque quem manda em você não é a carne, quem manda em você é o espírito, 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 é o espírito. Não vou parar até você entender que quem manda em você não é esse desejozinho da carne. Quem guia você não é essa vontadezinha da carne. Quem guia você é o espírito, é o espírito, é o espírito, é o espírito, é o espírito. Então levante a mão, seja cheio do espírito para frutificar. Navegarei no oceano do e ali adorarei ao Deus do meu. Só quem trouxe fogo, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sei o que? Bora, cantor. Sem nenhuma explicação
chover, eu faço fogo. Segura, segura. Enquanto o cantor está cantando, alguém está segurando, alguém está fechando, alguém não abre a boca nem com pé de cabra, porque alguém está dizendo assim: pastor, se parar de chover, eu acendo fogo. Aí Deus está dizendo: acende o fogo que para de chover. Lema chorabai. Se eu sentir, eu dou glória. Da glória que você sente, da glória que você sente.